Oi, gente. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês que eu levei mais de 15 anos para entender algo na minha jornada, na minha vida, e que pode mudar completamente a sua vida, como mudou a minha jornada. E eu vou contar tudo isso para você em menos de 10 minutos. Então, você já teve aquela sensação de que se você soubesse antes o que você já sabe hoje, a sua vida seria completamente diferente? E é exatamente isso, o vídeo de hoje é perceber, trazer à tona essa pequena informação já que eu tô trazendo para você. E eu já passei por isso, eu acredito que você também já passou por isso, né, que se eu soubesse tudo que eu sei hoje, a minha vida teria sido com certeza muito mais fácil, muito mais leve, né, e com muito mais qualidade, eu acredito. Então, a verdade é que a vida, ela sempre segue alguns padrões, né? Ela tem algumas padrões previsíveis e que a gente pode perceber quando a gente começa a entender essas informações. E uma vez que a gente começa a reconhecer os padrões, né, a nossa vida começa a mudar. Eu sempre falo muito sobre isso aqui no vídeo, no meu canal, você vai perceber, caso você ainda não me conheça, seja bem-vinda aqui no canal. Mas lembra que todos nós seguimos um padrão repetitivo e a maioria das vezes de forma inconsciente, né? Que são os nossos hábitos e nossas crenças. E são os nossos paradigmas, que são as nossas crenças, né? Que são as nossas certezas absolutas que ditam a nossa vida, que ditam o nosso comportamento no nosso dia a dia. Então, não é o que você sabe que vai mudar a sua realidade, mas é o como você usa a informação. Por isso que eu trouxe, né, esse primeiro slogan que é: eu levei mais de 15 anos para entender algo que pode transformar completamente a sua vida. E é o que transformou a minha vida. Por isso que eu tô te trazendo isso. Não é o que eu sei, mas é o que eu faço com aquilo que eu sei que muda a nossa jornada. E eu queria muito poder ter acessado um conteúdo há 15 anos atrás, que alguém me falasse sobre isso, e eu não pude, eu não tive essa essa oportunidade. Então, a diferença entre o que você está, né, a diferença entre o que você está vivendo, onde você está, com o que poderia estar, ou onde você poderia estar, não é apenas só o conhecimento, né? É o conhecimento certo, você vai ver que eu sempre falo sobre isso nos meus vídeos, e a forma como você aplica aquilo. Lembra? Não é só o que eu sei que muda. Não é só eu saber que eu tenho uma crença que está me limitando. Não é só eu saber que eu tenho um hábito ruim. Mas é a forma como você vai usar para reverter aquilo, a forma certa. Por isso que tem metodologias, por isso que tem fórmulas, né. Ninguém constrói prosperidade sem um método, sem um passo a passo. Fazendo coisas aleatórias, a gente não consegue construir nada. Por quê? Porque a nossa jornada é formada a partir dos hábitos, hábitos comportamentais, hábitos de ações, de pensamentos, sentimentos e comportamentos de ações que a gente vai desenvolvendo todo dia na nossa jornada, né. Então, muitas vezes a gente fica sobre os padrões, né, de pensamentos que limita a nossa evolução. E aí, eu não sei você, mas eu passei por muitos anos da minha vida, deixa eu só puxar para cá que eu vi que estava fora. Eu passei muitos anos da minha vida, por isso que eu falei: "Cara, eu demorei 15 anos para entender isso que eu tô te trazendo agora nesse vídeo de menos de 10 minutos", num vídeo de 10 minutos, né. Eu demorei, mais de 15 anos para entender que tinham padrões limitantes na minha cabeça. Lembra que eu falei? É o hábito comportamental negativo, que é uma crença limitante, né, que estava me bloqueando de prosperar. E aí, o mundo, né, ele está cheio de oportunidades, né,
mas a gente só vai conseguir enxergar a oportunidade que às vezes está do nosso lado, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, na nossa cidade, quando a gente está com um modelo mental que permite a gente acessar essa informação. Então, eu vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro, tá? A maioria das pessoas vive com um modelo mental de escassez, né? Sobre tempo. E eu mesma, por muitos anos da minha jornada, quase 15 anos atrás, eu tinha esse padrão limitante do tempo na minha jornada. Ele era um grande sabotador na minha vida. Mas só que a realidade não é que nos falta tempo, não é verdade? É a falta de intenção, é a falta de clareza da intenção do que o tempo, o significado que o tempo vai ter na minha vida. Vou dar um exemplo ainda mais claro, tá? Então, quando a gente começa a atualizar esses modelos mentais, né, que é o passo mais importante para a gente transformar a nossa vida. Lembra, se eu não tivesse parado há quase 15 anos atrás, parar e olhar os padrões mentais com que eu estava, eu não tinha prosperado financeiramente, emocionalmente, de forma relacional, que é ter uma boa relação amorosa, ter um bom relacionamento familiar, ter um bom relacionamento no meu trabalho. Por quê? Porque eu estava com um padrão, né, ruim de escassez muito alto, muito grande na minha jornada há quase 15 anos atrás. Por isso que eu falei que eu gostaria muito de ter acessado um conteúdo que falasse para mim há 15 anos atrás tudo isso que eu estou te trazendo agora. Para a gente enxergar as oportunidades, você só vai enxergar quando você identifica que você tem um padrão que está te gerando escassez, que está te gerando problemas. Então, as soluções, quais são viáveis que eu estou identificando na minha vida, elas só vão aparecer, né, no meu campo mental quando eu começo a destravar aquilo tudo que está me segurando, que é o padrão mental, lembra? E os resultados para que a gente comece a alcançar, eles só começam a vir na sua jornada quando a gente destrava isso. Então, o principal que eu quero que você foque agora no vídeo é assim, ó. A gente vive numa era, né, de sobrecarga de informação. Você já parou para pensar que a gente está vivendo isso hoje? Então, mas o problema hoje não é ter acesso a tanto de informação. Lembrar, 15 anos atrás eu não tinha tanta informação como eu tenho hoje. Eu não sei você, eu não sei quantos anos você tem, mas pensa na sua jornada. Então, antes a gente não tinha um acesso tão rápido como está hoje. Então, antes não tinha esse conhecimento tão rápido nas nossas mãos. Então, hoje a gente precisa focar principalmente em filtrar as distrações. É filtrar corretamente as informações que estão chegando para a gente através dos nossos olhos, através do que a gente sente, através daquilo que a gente coloca dentro pra gente, do nosso mundo que a gente tá vivenciando no nosso todo dia. Então, gerenciar a sua atenção, lembra que eu comecei o vídeo falando sobre isso? Gerenciar a sua atenção é o mais importante, porque a sua atenção é o que vai definir o seu tempo. Lembra que eu falei da minha crença que eu tinha? Eu não tinha tempo para fazer a minha transição de carreira há mais de quase 15 anos atrás. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu falei assim, cara, eu tô me sabotando de eu prosperar financeiramente, prosperar na minha carreira e poder prosperar ajudando ainda mais as pessoas, porque eu não tenho tempo, eu não tinha tempo para estudar mais, eu não tinha tempo para trabalhar melhor, eu não tinha tempo para trabalhar de forma diferente, entende? Aí eu fui destravando isso lá atrás. Então, a diferença está aí, aonde a gente coloca a nossa atenção. E aonde a gente coloca a nossa atenção é o que vai expandir na nossa vida. Porque lembra, a vida que você deseja viver, os resultados que você deseja alcançar,
ele só vem a partir de você colocar a sua atenção, que é o seu tempo, e a sua energia, que é a sua ação, para você materializar, para você gerir, para você plantar, para você cultivar, para você ter consistência todos os dias em criar aquilo na sua vida, que pode ser qualquer coisa, pode ser ter mais tempo, foi o que eu fiz, arrumei toda a minha logística, minhas rotinas, arrumei a minha forma de trabalhar. Então, 3 lições que eu quero compartilhar com você agora, que mudaram a minha jornada e que pode ajudar você também, e que são as coisas que eu aprendi nesses 15 anos que mudaram meu jogo. Para você, primeira lição: abrace o desconhecido e confie no invisível. Há 15 anos atrás eu tomei a decisão de olhar mais para o meu mundo espiritual e andar em comunhão com a minha parte espiritual. Porque eu entendi que a minha parte espiritual, ela anda em comunhão com a minha prosperidade. Porque quando eu estou andando em comunhão com a minha parte espiritual, eu tenho conexão, desculpa, com os meus mentores, eu tenho conexão com o meu propósito de vida, eu tenho conexão em fazer melhor aquilo que eu já sei fazer, eu tenho conexão em melhorar aquilo que eu sei que eu tenho que melhorar. Logo, eu desenvolvo mais o meu cliente, eu desenvolvo mais, eu faço as pessoas ganharem mais, ganharem relações melhores, ganharem um estilo de vida mais saudável, ganharem, prosperarem mais no seu trabalho. É isso que eu faço. Então, ter essa fé verdadeira no seu campo invisível é fundamental. E isso foi uma das coisas que eu fui desenvolvendo muito na minha jornada. Acreditar que existe, né, essa inteligência, né, que é muito maior, que guia a gente para tudo. Eu não sei você, se você já parou para pensar nisso, mas, cara, quando eu paro e penso, cara, o mundo é infinito, é gigante. Eu tô morando agora aqui no exterior, em Londres, mas tem tanto lugar que eu quero conhecer ainda. Eu amo o Brasil, tem tanto lugar que eu ainda quero conhecer. Então, assim, a nossa inteligência espiritual, ela sabe muito mais sobre os caminhos que a gente deve percorrer para que a gente prospere de forma mais fluida. Então, você pode viver como você quiser, onde você quiser, mas a questão é: você realmente acredita nisso? Isso aqui eu anotei para te trazer porque eu sempre acreditei nessa crença, porque é uma crença que me fortalece. É uma crença no invisível, na minha conexão espiritual. Entende como isso é importante? Se eu acredito que eu posso sim criar minha realidade, eu posso viver sim onde eu quiser, como eu quiser, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Eu estou me tornando um profissional melhor, porque toda pessoa melhor, abre aspas, que faz o bem verdadeiramente e que cresce profissionalmente é uma pessoa que se trabalha, é uma pessoa que investe nela, que ela contrata alguém para ajudar, para ela evoluir, ela compra livros, ela estuda, ela vai em busca do aperfeiçoamento, ela vai em busca da vida, porque viver é experienciar a vida, viver é viver. Então, a gente não está aqui para ser uma raiz, ficar parado igual uma árvore. Não, a gente está aqui para se movimentar. E isso faz parte da nossa jornada. A segunda lição é: o impacto que você gera nos outros é o que dá significado à sua vida. Você vai ver que eu falo muito sobre isso, porque a sua prosperidade, falando de campo material, ela está muito relacionada, muitas vezes, ao seu campo profissional, mas muitas vezes não. Talvez você pode ser também uma dona de casa que é muito dedicada e que você ajuda o seu marido, a sua esposa, os seus filhos a prosperarem. Como assim, Carol? Se você ama o que você faz em casa e você supre a necessidade das pessoas que moram com você, com carinho, com afeto, com gentileza, vou dar um exemplo mais na prática. Você cozinha, você deixa a casa limpa, organizada, você deixa o habitar, né, potente, próspero, espiritualizado, você concorda que você está trazendo prosperidade emocional e vibracional para as pessoas que estão à sua volta? Não tinha parado para pensar nisso, depois você me responde. Mas sim, então, falando do campo material, né?
O impacto que você gera nos outros é o que dá significado à sua vida. Para você prosperar financeiramente, você vai ter que entregar soluções para o seu cliente, você vai ter que entregar resultados para o seu cliente, você vai ter que ajudar ele transformar aquilo que ele quer para a vida dele, para que ele transforme o que ele precisa, entende? Porque lembra, o dinheiro, ele é uma energia e energia de troca. Então, é isso que precisa entender e conectar. Então, o que realmente importa não é só o que nós conquistamos, mas é o valor que criamos para as pessoas ao nosso redor, que eu acabei de explicar. A terceira lição: onde você coloca a sua atenção molda o seu destino. Só através da nossa presença você consegue alinhar o corpo, a mente e o espírito. Lembra que eu falei muito? Eu falo muito sobre isso nas aulas, você vai ver. Então, onde você coloca a sua atenção é onde vai moldar o seu destino. Por quê? Porque tá a sua energia, tá a sua ação, tá o seu poder de clareza, tá o seu poder de escolha, tá o seu poder de fazer renúncias, tá o seu poder de decidir. Lembra, decisões decidem destinos. É o seu destino. Então, é só através da sua presença, do seu tempo, da sua energia, de você estar presente, percebendo, ouvindo, absorvendo, implementando, se estudando para colocar aquilo em prática, que você vai alinhar seu corpo, sua mente e seu espírito. Então, cada escolha que você faz hoje está moldando o futuro que você vai experimentar. Então, lembra, não importa como foi, mas o importa é que você decide fazer a partir de agora. Isso é o que vai importar de grande impacto na sua jornada. Se você quer prosperar realmente, financeiramente ou emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, você precisa entender que tá tudo bem se não deu certo até agora, ou deu certo até aquele ponto, mas é o que eu quero daqui para frente. É isso que vai importar de fato, tá bem? Então, só para a gente fechar, agora eu quero que você tenha essa consciência, né? O que você vai fazer com ela, com tudo isso que você aprendeu aqui nessa aula. E o primeiro passo é observar os seus modelos mentais. Lembra, você tem que fazer esse mapeamento. Será que eu estou vibrando na escassez? Estou vibrando na falta? Ou eu estou olhando para as coisas que realmente eu posso modificar e como eu posso modificar isso? Onde a sua atenção está, isso está te levando para aquilo que você quer ou aquilo que você não quer. Isso aqui é o seu padrão mental, é isso que você precisa entender. E se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido para você, por favor, me deixa saber aqui embaixo, por gentileza. Curta, por favor, que assim é a forma de eu saber que eu te ajudei de alguma forma e a forma também de você me ajudar a ajudar outras pessoas. Deixa o seu comentário contando um pouquinho sobre você. Quero saber um pouquinho mais sobre você. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Será uma honra te ter por aqui. E se você precisa de alguma ajuda para identificar esses padrões, aqui embaixo no descritivo tem um link para você fazer a mentoria, os 3 passos comigo, onde eu vou te acompanhar para você alinhar toda essa situação dentro da sua vida atual, tá bem? Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau, até breve!